o vídeo acabou esgotando a capacidade anterior, então eu vou continuar e aí agora eu tô fazendo esses vídeos com mais frequência, então tornar a voltar, por mais que foram só 5 minutos no vídeo anterior, dá um canseira. Então a gente faz vídeos picados. Eu estava apresentando a vocês nas contribuições especiais as 3 categorias, né? Contribuições sociais é uma categoria, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, é uma segunda categoria, e as contribuições profissionais ou contribuições sindicais, uma terceira categoria. E essas categorias também marcam destinos. Então, são tributos vinculados a esses destinos. Uma característica marcante, fulcral das contribuições especiais é que elas são de destino vinculado. E são de competência da União e são de destino vinculado. As contribuições em sua origem, elas são muito parecidas com os impostos. Em seu fato gerador, elas são muito próprias dos impostos. Vou pegar o grupo das contribuições sociais, por exemplo, né? As contribuições sociais de empresas. Empresas pagam contribuições sociais, empresas pagam impostos também. E sobre as suas atividades empresariais é que recaem as contribuições sociais. Faturamento, e tem lá uma contribuição sobre a folha de salários, né? Contribuição sobre importação, contribuição sobre lucro, contribuição sobre faturamento, PIS, COFINS, contribuições sobre faturamento e sobre receita. Então, as contribuições, elas são muito da mesma lógica que os impostos. Alguns doutrinadores mais antigos diziam que as contribuições, elas são impostos, com nomes diferentes. E aí usavam até essa expressão, são impostos afetados. Afetados a um destino certo. São impostos com uma vinculação de receita. Considerando que os impostos não podem ter afetação, também é um sinônimo para a palavra vinculação, os impostos não estão vinculados a um destino por uma proibição, uma vedação constitucional, artigo 67, inciso 4º. As contribuições, por sua vez, são tributos, e alguns chamavam impostos, com vinculação. Mas aí muda-se o nome para dizer que não são impostos. O STF, como nós já falamos, ele define que as contribuições são uma espécie tributária distinta das dos impostos. Mas elas são muito parecidas na sua origem, ou melhor dizendo, no seu fato gerador, elas são como os impostos. Mas quanto ao destino, as contribuições, elas têm vinculação constitucionalmente delimitada. Então, o artigo 149 fala assim: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, CID, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições profissionais e contribuições sindicais, de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação, sua é a União, como instrumento da atuação da União nas respectivas áreas. A União atua nessas 3 áreas. O dinheiro é para essas 3 áreas. Vinculação às questões sociais, às questões econômicas e às questões das categorias profissionais. Então, a gente está aí diante de tributos vinculados, tributos que são de competência da União, tributos que são vinculados, e grupos de tributos, né? Se a gente observar as contribuições sociais, primeiro grupo, as contribuições sociais são tributos arrecadados pela União para enfrentamento de questões sociais. Quais questões sociais? Saúde é uma questão social. Seguridade é uma questão social. Educação é uma questão social. Cultura é uma questão social. Família é uma questão social. Então, as questões sociais da ordem social que a Constituição elenca, elas serão financiadas por contribuições sociais. Então, um baita assunto, né? Já que estamos diante de uma ordem social, já que a nossa Constituição ela é dirigente, ela estabelece políticas sociais.
Então, os recursos para fazer face a essas despesas estão aí, muitos deles, não, impostos podem ser usados para isso também quando da discussão do orçamento, lembrem lá. Mas as contribuições sociais, elas são também recursos que são criados exclusivamente para as questões da ordem social. Como a Seguridade Social, né, essa coisa de previdência, ela é um assunto complexo e é uma questão social, a União cria uma chave também para contribuições específicas da Previdência Social, né? Existe o rombo da Previdência, Caixa da Previdência, essas coisas, essa lenda toda. Então, existem recursos que são pensados para a Previdência. São quais? Contribuições sociais. Mas eu falei que tem também educação, tem também saúde, cultura, família. A Previdência Social, portanto, é um tipo de contribuição social. Então, nós estamos ali, né? Voltando um pouquinho. Vamos para a nossa chave no quadro mental. Do grupo Contribuições Especiais, Contribuições Sociais. Reserve as outras duas. Eu estou trabalhando com as contribuições sociais. As contribuições sociais são para os grupos sociais, para as questões da ordem social previstas na Constituição. Uma delas, então, o STF mesmo desdobra as contribuições sociais em 3 subgrupos, né? Acho que a dificuldade das contribuições especiais é pensando em grupos. Contribuições especiais são 3. Aí as contribuições sociais, que é o primeiro subgrupo, também tem sua classificação. Existe um grupo das contribuições sociais que é o grupo mais refinado normativamente. É o que tem mais normas. A gente tem um estudo todo das contribuições sociais da Seguridade Social. Todo montado lá no artigo 195. Então, a gente sai do 149 e vai lá para a questão da Previdência Social na Constituição e encontra o artigo 195, que fala que a Previdência será financiada por toda a sociedade, tarará, e pelas seguintes contribuições. Então, na Seguridade Social, lá no artigo 195, a gente tem contribuições sociais da Seguridade Social. E a gente tem um esquema constitucional sobre as contribuições da Seguridade Social. Não quer dizer que não hajam outras contribuições sociais. Claro que há, mas são esparsas no texto da Constituição. O que eu estou dizendo é que existe um estudo sistematizado dentro da Constituição Federal, de calor, dentro da Constituição Federal, existe um estudo para poder dizer sobre as contribuições da Seguridade Social, que é um estudo que requer mais normas, mais enfrentamento jurídico, político. Então, existe realmente uma dedicação normativa da Constituição maior para as contribuições especiais, sociais, da Seguridade Social. Contribuições voltadas para financiar a Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? Previdência, assistência social e saúde. E aí tem essas contribuições. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada com as seguintes contribuições. Aí tem lá o que eu acabei já falando no vídeo, nesse e no anterior. Contribuições sobre o faturamento das empresas. Aí tem lá assim, do empregador, né? Então vai lá, sobre o seu faturamento, sobre o lucro, sobre receita, sobre importação, sobre folha de salários. Contribuições que são pagas pelo trabalhador, pelo empregado, sobre a sua remuneração. Contribuições sobre os concursos de prognósticos, que são contribuições das loterias, dos jogos que são regulamentados, que também são usadas para financiar a Seguridade Social. Então, existe esse conjunto de contribuições da Seguridade Social previstas no 195 da Constituição. Esse artigo é importante para a gente, porque existe um sistema para as contribuições da Seguridade Social.
Então, o 149 traz a regra geral, traz a estrutura maior montada de quais são os 3 grupos de contribuições da Seguridade, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Tirando esse caput do 149, a gente vai lá para uma outra estrutura do 195, onde tem muitas discriminações de quais são as contribuições. Tem alguns parágrafos, vai até 10, 11 parágrafos falando sobre as contribuições da Seguridade Social. Existe então um subsistema das contribuições especiais. Quais? As da Seguridade Social. Não quer dizer que não tenha outras, mas é como se a gente estivesse num outro sistema tributário e tem um que é mais discriminado, que é os da Seguridade Social. Igual nos impostos, a gente tem uma discriminação enorme e as taxas têm mais ou menos. As contribuições da Seguridade Social, a gente tem uma discriminação enorme também. E aí, eu fico um pouquinho mais nas contribuições da Seguridade Social. Por existir essa discriminação enorme das contribuições da Seguridade Social, existe um parágrafo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição. Vou achar ele aqui. Esse parágrafo 4º diz que, para a Seguridade Social, além das contribuições que já foram previstas ali nos artigos, nos incisos do 195, a União, porque a gente está falando de um tributo de competência da União, né? Achei. A União poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Parágrafo 4º do artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Eu recomendo fortemente a vocês estarem com os artigos acompanhando comigo aí, aqui no caso a Constituição. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Além, portanto, do artigo 195 e de todas as contribuições da Seguridade Social que estão ali descritas, né? Então, tem lá contribuições do empregador sobre a folha de salários, sobre receita faturamento, sobre lucro, contribuições do trabalhador, sobre seu salário, sobre contribuições do importador, contribuições sobre receita dos concursos de prognóstico, tarará, tarará. Além de todas essas contribuições, parágrafo 4º, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Então, além das contribuições previstas, outras contribuições poderão surgir. Aí tem uma vírgula nesse parágrafo 4º. Obedecido, nesse caso, o disposto no artigo 154.1. Olha como é que o Código Tributário faz com a gente. Código não, Sistema Tributário, que a gente está aqui na Constituição. O que é esse artigo 154, inciso 1º? Ele fala da competência residual. Lembram lá da competência residual? Por isso que o estudo das classificações ele abre caminho para a gente, que volta e meia a gente volta nele, no estudo das classificações tributárias. Então, quanto ao exercício da competência, a competência pode ser privativa, comum, residual. Competência residual é o que mesmo? É uma competência que é reservada para a União, lá no caso dos impostos, nesse artigo 154, inciso 1º, que diz que a União pode criar também outros impostos. Não bastasse só os impostos que a Constituição prevê, os 13 impostos que a Constituição nos dá de presente, a Constituição ainda fala no 154, inciso 1, que a União pode criar outros impostos, se ela não se dá satisfeita com aqueles. E que para isso ela precisa de lei complementar e que ela pense num tributo que seja para além dos que já foram previstos, então que ela não pode repetir os fatos geradores nem as bases de cálculo dos impostos que já estão previstos, né? E que ela pense num tributo que seja não cumulativo. Isso lá na competência residual nós vimos.
Aqui, nas contribuições sociais da Seguridade Social, a Constituição fala que é possível, além dos que estão já previstos, a União também criar outros. Existe uma competência residual para as contribuições sociais da Seguridade Social. Pausa. A União, ela pode, também se valendo da mesma estrutura do 154, inciso 1º, a União também pode pensar em outras figuras de contribuições da Seguridade Social, além das que estão previstas no 195, desde que ela faça por lei complementar, desde que ela não repita a base de cálculo nem fato gerador das contribuições que estão ali previstas. Chupemos essa manga. Respire, inspire. Existe competência residual da União para os impostos. Existe competência residual da União para um subgrupo de contribuição especial. Qual? Contribuição social da Seguridade Social. Olha que a gente tem um universo de contribuições. Contribuição CID, domínio econômico, contribuição sindical, pararará, contribuições sociais outras, da educação, Sistema S, Sesc, Senai, e a gente tem contribuições da Seguridade Social. As contribuições da Seguridade Social são aquelas em que a Constituição falou muito, trouxe quais são elas. As outras contribuições, basicamente, a Constituição só fala de competências, a União pode criar. Mas nas contribuições da Seguridade Social, a Constituição discrimina quais são, lá no 195. E por que a Constituição está fazendo isso? Ela confere também uma competência residual para a União em relação às contribuições sociais desse grupo, da Seguridade Social. Por isso que é bom ler. 195, a Seguridade Social, então um tipo de contribuição social, da Seguridade Social. E o parágrafo 4º, a lei pode instituir outras fontes, são chamadas contribuições sociais, outras contribuições sociais da Seguridade Social. Neste caso, lei complementar. Vamos resgatar a lei complementar? A lei complementar pode ser usada para criar empréstimos compulsórios. A lei complementar pode ser usada para criar impostos sobre grandes fortunas. E a lei complementar pode ser usada para criar impostos de competência residual e contribuições sociais da Seguridade Social de competência residual. Fora isso, lei ordinária cria tributos. Para se criar uma contribuição social da Seguridade Social, é preciso lei complementar? Não. Lei ordinária basta. Mas a competência residual, outras contribuições sociais da Seguridade Social que não estejam previstas no artigo 195, dentro da competência residual da União, pode ser criada, aí sim, por lei complementar. Lei complementar só para competência residual. Para a competência ordinária da criação das contribuições especiais, lei ordinária basta. Mas para criar contribuição da Seguridade Social, além das que estão previstas no 195, aí é preciso que haja lei complementar. Questões de concurso nesse sentido. Para se criar uma contribuição social, só lei complementar. Não! Para se criar uma contribuição social da Seguridade Social, da competência residual, só lei complementar. Entendem a diferença? Mas aí a gente volta no 149 mais um cadinho, né? Vamos voltar lá. 149 fala que são 3 grupos de contribuições sociais. Respira, Daniela. 3 grupos de contribuições especiais. O primeiro grupo é de contribuições sociais. O segundo grupo é a CID. E o terceiro grupo é as contribuições de categorias profissionais ou econômicas. E minha capacidade de vídeo vai acabar de novo. Vou ter que fazer uma terceira parte para vocês, só para fechar.
como assim, só para fechar, você vai me deixar aqui desse jeito? Existe um 149, parágrafo 1º, e existe um 149A, que eu quero chamar a atenção de vocês. Compete exclusivamente à União criar as contribuições especiais. Parágrafo 1º do 149. Compete também aos estados, Distrito Federal e municípios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição. Então existe, não sei se vocês vão lembrar das minhas aulas lá quando eu falei de competência, que compete à União criar contribuições, aí eu falo uma palavrinha que só na minha cabeça faz sentido, né, de vocês não, que é a princípio. A princípio compete só à União. Porque existe o parágrafo 1º do 149. O parágrafo 1º fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição. Mas você vê, né, que a gente está num universo gigante de contribuições. Os estados, Distrito Federal e municípios podem criar um tipo de contribuição especial, que é do grupo de contribuições sociais, que é do grupo de contribuições sociais da Seguridade Social. Então, por isso que ainda está nesse assunto, Seguridade Social e assuntos gerais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição que será cobrada dos seus servidores, servidores municipais, servidores estaduais, para o custeio em benefícios dos servidores de regime previdenciário próprio. De que trata o artigo 40? Então, se o Estado e o município, quando cria o seu regime de previdência pública, regime de previdência para os servidores, como que será financiado esse regime de previdência para os seus servidores? Através de contribuições sobre os vencimentos dos seus servidores. E quem vai criar essas contribuições? A União? Não. Então, a União é que tem competência para criar contribuições sociais da Seguridade Social. Ok, mas os estados e municípios também, quando se tratar de regime de competência própria, de previdência pública, de previdência